Olá pessoal, eu sou a Aline, professora de costura criativa, e nesse vídeo trago para vocês essas duas ideias muito simples e fácil de fazer com molde gratuito para vocês, duas peças aí de higiene pessoal feminina para estar guardando no carro, bolsa, mochila, para carregar para onde quiser. Então esse daqui, ó, é o porta-papel higiênico, olha só que legal, e aqui porta-absorvente. Olha que bonitinho, gente. Fica um kit bem bacana para vocês venderem. Tenho certeza aí que vocês vão conseguir costurar tranquilamente, que são bem fáceis também de fazer, tá bom? Então bora lá aprender? Pessoal, para fazer essa peça vai ter um molde aqui embaixo para vocês baixarem da parte redonda, tá? Que é a base do nosso porta-papel higiênico, tá bom? É 12,5 por 12,5, se vocês quiserem achar alguma tampinha, alguma coisa aí que dê essa medida, vocês não precisam imprimir o molde. Dentro desse círculo vai estar escritinho também a medida, as demais medidas que nós vamos precisar, que é do corpo e o viezinho de acabamento, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Esse círculo aqui, que vai ter no molde, a gente vai precisar cortar uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Aqui eu peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha na beiradinha toda a volta. E aí aqui, ó, acompanhando as medidas, eu vou dar uma reforçada aqui. Esse aqui, que é o corpo da nossa peça, ele tem a medida de 13 centímetros por 37,5. Essa medida de 13 por 37,5, eu cortei duas vezes no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Uma das vezes do tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha na beiradinha em toda a volta. A outra parte que eu cortei no tecido principal, o que eu fiz, ó? Deixei abertinho pra vocês verem. Na hora que eu fui lá no ferro, tava passando aqui o tecido na manta, aí eu já peguei esse tecido, ó, dobrei ao meio e passei o ferro, tá? A gente precisa que ele fique vincadinho assim, ó, fica mais fácil na hora de montar a nossa peça. E aqui, ó, a gente vai precisar de uma tirinha aqui de 37,5 por 5 centímetros. Isso aqui eu vou fazer na cor do tecido do forro, para dar um composê legal. E é pra gente fazer a beiradinha de cima da nossa peça. E nós vamos precisar também de cordão. Eu tenho aqui aproximadamente 60 centímetros de cordão. Tô usando esse cordão acetinado roliço de 2 milímetros. E eu tenho aqui, ó, duas miçanguinhas para poder colocar na pontinha e fazer um acabamento legal, tá? É isso que nós vamos precisar de materiais, tá bom? Temos no site o kit de material, gente. Olha só, esse aqui é o kit de material. Cada pacotinho dá para vocês fazerem as duas peças que eu vou ensinar nesse vídeo, que é o porta-papel higiênico e o porta-absorvente, tá bom? Vai o tecido principal, o tecido de forro, a manta, vai o TNT, que vamos usar no porta-absorvente, vai aqui o cordãozinho e a miçanga e o molde das duas peças impressa tamanho real dentro do pacotinho. Então tem essa opção aqui de borboleta para vocês fazerem igual a que eu vou fazer aqui no vídeo. Tem essa opção bonitinha aqui, ó, gracinha, que é de cerejinha. Mesma quantidade de materiais, aí só muda a combinação, né, as cores e a estampa. E aqui, essa terceira opção, também tá muito bonitinho, super delicada. Uma gracinha. Essas três opções de materiais vocês encontram no meu site www.alineariane.com.br. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Tem o título do vídeo e a palavra mais. Clica nessa palavra mais, vai abrir a descrição, que é onde vocês vão baixar o molde. Tá? Esse kit tá num valor, gente, muito acessível e aí vale bastante a pena para vocês fazerem as duas peças juntas, tá bom? A gente vai começar por essa partezinha aqui, ó, que nós dobramos ao meio, tá? Que a gente foi no ferro, passou, né? O que a gente vai fazer? Eu vou abrir, tá bom? Ele tá vincadinho aqui no meio, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa beiradinha de cá, colocar aqui, ó, alinhadinha com a outra. Desse jeito, tá? Aqui eu vou fazer uma costura de 1 centímetro, um pouco mais que um pé de máquina, vai dar um dedinho mais ou menos. Eu vou costurar aqui, na hora que chegar aqui, ó, vou deixar essa aberturinha aqui, ó, esse espacinho sem costura, 2 centímetros, tá bom? E aí, continuo costurando aqui. Retrocesso aqui, aqui e aqui nas duas pontinhas também. Passei a costura, ó, aqui dá pra ver direitinho, né? O espaço que eu deixei. E a gente vai fazer aqui, ó. Aqui onde tem a junção, eu vou abrir o tecido, tá vendo? Pode passar o ferro ou então vir aqui, ó, vincando com a unha. Ou, se você não tiver unha muito curtinha, pega o cabo da tesoura, ó, e passa aqui, que aí ele já fica vincadinho, tá bom? Fez isso daqui, aí a gente vai dobrar novamente, né, seguindo aqui o vinco que tem no tecido no meio, tá bom? Dobramos aqui. Então, olha aqui pra vocês verem, essa é a aberturinha que ficou, tá? O que eu vou fazer? Uma costura bem na beiradinha, aqui, toda a volta. E aqui, ó, vou fazer aqui uma margem de 1 centímetro e vou fazer a costura aqui, ou seja, vou seguir aqui, ó, exatamente onde é a aberturinha e faço a costura em toda a volta.
E aí, ó, aqui dá pra ver, né, a marcação da costura, foi desse jeito que ficou, aqui ficou abertinho, tá bom? Vou reservar aqui do lado um pouquinho, daqui a pouco a gente vai usar. Agora eu vou pegar aqui, ó, a parte do corpo e o círculo. O que eu vou fazer? Esse aqui é o tecido que tá estruturado na manta, tá? Vou trazer essa beiradinha aqui e passar uma costura com um pé de máquina. Passei a costura, agora eu vou pegar aqui o círculo, coloco estampa de frente com estampa desse jeito. E aqui com o prendedor, gente, eu vou colocar prendedorzinho aqui, ó, distribuindo em toda a volta do círculo. Então, olha só, coloquei prendedor em toda a volta, vou fazer aqui agora uma costura com um pé de máquina. Olha só como é que ficou. Vou reservar aqui do lado um pouquinho, agora eu vou pegar a parte do forro, tá? A parte aqui, ó, compridinha, né? E o círculo também. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? A mesma coisa, que a diferença é que no forro, a gente vai deixar a aberturinha para poder virar. Então, aqui, ó, tô com a parte, né, mais comprida, eu vou colocar aqui, ó, pontinha com pontinha. Costurei, aí agora eu venho com o círculo e vou fazer igual eu fiz no principal. Vou colocar prendedor, você pode colocar prendedor ou alfinete e costurar aqui em volta. Costurinha feita, aí esse aqui que é o forro, eu vou virar ele pro lado direito. O principal, ele tá assim, do avesso ainda, tá? Aí eu venho com essa parte principal e eu vou vestir aqui, ó. Começa aqui, ó, emendando, deixando bem alinhadinho, costura com costura. Vou colocar prendedor, tá? E vou colocar prendedor aqui em toda a volta. Então, aqui, ó, coloquei prendedor. Vou fazer uma costura aqui, ó, em toda a parte circular. Pode ser uma costura na beiradinha, tá? É só pra gente unir mesmo o forro com o principal. Passei a costura, agora eu vou pegar aqui, ó, aquela beiradinha de cima que a gente costurou no início, né? Ela tem essa partezinha. E aí, ó, eu vou vestir ela aqui. A aberturinha, gente, ó, ela fica pra baixo, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Sempre aqui, unindo costura com costura. Então, aqui onde tem a costura do forro, eu coloco alinhadinha aqui, ó. Tá? A aberturinha tá aqui pra baixo. Vou colocar prendedor aqui em toda a volta pra ter uma maior segurança. Coloquei aqui prendedor, vou fazer uma costura aqui em toda a volta. Passei aqui a costura, tá? Vou deixar aqui do ladinho um pouquinho. E agora eu vou pegar aquela tirinha que nós cortamos de 5 centímetros com o tecido do forro, né? Vou dobrar aqui, ó, colocando pontinha com pontinha desse jeito. E aqui eu vou passar uma costura com um pé de máquina. Então aqui, ó, passei a costura, ele ainda assim, desse jeito, ó, do lado avesso, tá? Se quiser, aqui onde tem essa emenda, abre aqui, ó, tá bom? A gente também vai vestir ele aqui, ó. Sempre aqui, costura com costura, tá? Que aí sim fica bem certinho. Então, aqui, ó, a costura dessa faixinha eu coloco bem alinhadinho. Preguei aqui e vou colocar prendedor toda a volta. Agora, gente, a gente vai fazer uma costura de 1 centímetro, um pouco mais que um pé de máquina. Mais ou menos um dedinho assim, ó. Vou fazer a costura aqui, ó, em toda a volta, tá? Costura feita, agora eu vou virar aqui, ó, vou puxar aqui pra cima só esse tecido laranja, tá? O outro fica aqui ainda pra baixo. O que eu vou fazer aqui, gente? A gente precisa fazer um acabamento, né? Pra tampar isso daqui e fazer essa beiradinha. Então, o que eu vou fazer? Uma dobrinha, tá vendo? Uma dobrinha assim, e a outra, ela vem aqui, ó, desse jeito, tampando a última costura aqui. Eu vou colocar um prendedor, aí dá pra vocês entenderem melhor, ó. Tá vendo? Que aí vai ficar esse acabamentinho nessa cor diferente do lado de fora, que eu acho que fica bem bonitinho. Então, vou fazer isso aqui em toda a volta. Eu vou dobrando a pontinha do tecido e dobra mais uma vez, fazendo essa beiradinha. Coloquei aqui o prendedor toda a volta e agora a gente vai fazer uma costura assim, ó, que pegue bem aqui a beiradinha do lado de dentro, tá? Fazer uma costura na beiradinha toda a volta. Então, olha só, gente, passei a costura e agora a gente vai aqui, ó, virar. E aí vai ficar do jeitinho que a gente precisa, né? O forro ali por dentro. Aqui, ladinho principal. Tá amassadinho, né? Depois a gente vai passar o ferro. E aqui agora só falta a gente passar o cordãozinho aqui em volta. Eu vou usar aqui uma pinça, tá? Você pode dar uma pinça, algum ferrinho, algum ganchinho, alguma coisa aí. Vou pegar aqui o meu cordão, eu vou prender aqui, ó. E vou
aqui através do buraquinho, né, que a gente deixou, eu vou passar o cordão até ele sair do lado de cá. Então, aqui, gente, ó, saiu, né? Tô com as duas pontinhas. Eu vou cortar um pouquinho, pouca coisa, só pra igualar. E aí, eu vou pegar as duas miçanguinhas. Pode ser uma ou duas. Eu aqui tô usando duas, tá? Mas se vocês quiserem colocar uma só. E aí, aqui, ó, essa miçanga, gente, ela é grandinha, dá pra passar as duas pontinhas juntas, ó. E aí, aqui eu vou fazer um nozinho. E pronto, aí aqui, depois eu vou cortar e dar uma seladinha com isqueiro aqui nessa pontinha. Vou passar o ferro na peça pra mostrar pra vocês direitinho como é que ela vai estar depois de pronta. Agora nós vamos fazer aqui o porta-absorvente. Vai ter o molde também aqui na descrição pra vocês. Porta-absorvente, esse aqui é o molde do corpo e aqui a aba, tá? Esse molde do corpo eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta, coloquei o tecido principal sobre a manta, passei o ferro aqui, tá? E uma costurinha na beiradinha e tudo à volta. Ainda com esse molde aqui do corpo, vocês vão ver que tem um pontilhado, tá escrito bolso, tá bom? Vocês podem dobrar aqui. Aí, ó, vai ficar essa pontinha aqui, porque o bolso, ele é um pouquinho menor do que a metade. Então, aí, dobra essa pontinha pra cá. Esse tamanho que ficou aqui, então, ó, eu cortei duas vezes no tecido. Aqui, eu cortei do forro, tá? Com a cor do tecido do forro. Duas vezes no TNT, tô usando TNT 120, pra gente fazer o bolsinho. Aí, aqui, ó, a parte da aba, com o molde da aba, a gente vai usar ele aqui, ó, vou colocar aqui no meio, tá vendo? Então, cortei duas vezes do tecido, uma vez da manta, tá? Então, a manta fica por baixo. Aí, aqui, ó, tecido estampa de frente com estampa, e isso vem por cima da manta. Aí, aqui no avesso desse tecido superior, coloco o molde aqui, ó, e risco com caneta em volta, tá bom? E aí, ele ficou desse jeitinho aqui. Eu vou começar costurando pela aba mesmo, tá? Então, eu vou aqui, ó, costurar em cima do risco de caneta. Essa parte reta aqui, ó, eu não costuro, vou deixar abertinho pra virar pro lado direito. Costurei, aí agora eu vou cortar o excesso aqui, ó, em volta, tá? Agora aqui, ó, eu vou virar pro lado direito. Virei pro lado direito, agora eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha assim, ó, pra fazer uma costurinha de pesponto. Então, passei a costurinha, ficou desse jeito. Vou deixar aqui do ladinho, daqui a pouco a gente vai usar. Agora eu vou pegar aqui, ó, os dois TNT e as duas partes do tecido do bolso. Vou colocar aqui, ó, o direito do tecido de frente pro TNT. E aqui, só que assim, eu passo uma costura na beiradinha. Vou fazer isso nesse aqui e no outro também. Passei a costura nos dois bolsos, aí aqui, ó, eu viro desse jeito, ó. Tá? Fica o TNT aqui pra trás. E aqui o tecidinho, aqui eu passo uma costurinha. Costurinhas feitas, agora eu vou pegar aqui, ó, o tecido do forro. E eu vou colocar aqui, ó, um bolsinho do lado de cá, o outro do lado de cá. E passo uma costura bem na beiradinha só pra segurar. Então, aqui, ó, costurei, tá? Então, ficou aqui os dois bolsinhos. Aqui, antes da gente fechar a nossa peça, a gente tem que costurar a parte da aba, tá? Então, aqui, ó, posiciona a sua peça, a parte principal dobradinha, pra você visualizar como é que ela tem que ficar depois de pronta, tá vendo? A aba aqui, certo? Então, aqui, ó, a aba fica nessa posição e eu passo uma costura aqui na beiradinha. Passei a costura e agora eu pego aqui o forro onde tem os dois bolsinhos, coloco frente com frente aqui com o principal, vou colocar prendedor em volta, fazer uma costura com um pé de máquina em toda a volta, deixando em algum lugarzinho aqui, ó, uma aberturinha sem costura para poder virar pro lado direito. Então, ó, gente, passei a costura toda a volta. Aí aqui, antes de a gente virar pro lado direito, o que eu vou fazer? Nos quatro cantinhos, eu vou fazer um cortezinho aqui, ó, tirando a pontinha assim, ó, na diagonal. Pra depois que a gente virar pro lado direito, não ficar os cantinhos da peça mais emboladinhos, sabe? Então, fez esses cortes, aí a gente pode aqui pela abertura, deixei aqui, ó, virar pro lado direito. Virei todo pro lado direito, gente, já fui no ferro, passei o ferro. Aí na aberturinha, aqui, ó, tá aqui, ó.
Eu coloquei o tecidinho pra dentro, tá? Passei o ferro pra poder ficar assim bem retinho. E agora pra finalizar eu vou fazer uma costura assim, ó, em toda a volta. Passei a costura, gente, aí agora é só colocar o botãozinho. Coloca um botãozinho aqui na aba, primeiro, né? Aí fecha a peça, vê onde esse botãozinho vai estar encostando aqui, coloca o outro aqui, por dentro do bolso, né? Claro. E aí a peça, o porta-absorvente, então, vai estar prontinho. Olha só, gente, então coloquei o botãozinho e ficou pronta nossas duas peças. Olha só que bonitinho, um kitzinho bem legal para vocês aí fazerem e venderem bastante, tá bom?